Boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que, que são trabalhadores e que têm interesse em conhecer a campanha do Quilo. Que Jesus esteja com todos nós. Hoje nós vamos conversar sobre um desafio, vamos dizer assim, de informação que nós recebemos recentemente e que nós vamos procurar tentar fazer uma estimativa, né, do que ocorreu no passado para oferecer a construção da história da campanha do Quilo. Né? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos explicar um pouco melhor essa solicitação já e vamos fazer ensaios hoje para responder. Na verdade, assim, talvez algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo não tenham tanto interesse na história da campanha do Quilo, mas com certeza verão aqui pelos livros que nós consultamos que há proveito em ouvir esse vídeo, principalmente do ponto de vista evangélico, moral, o exemplo dos trabalhadores, principalmente de Elias Sobreira, né, em relação às construções, né, às realizações na esteira da história da campanha do Quilo. Né? Então, assim, a gente recebeu a proposta, aí fizemos uma leitura, inclusive, nós poderemos dizer, inclusive, que essa leitura foi inspirada pelos bons espíritos, nós sentimos que essa leitura foi indicada pelos bons amigos da espiritualidade, para a gente fazer uma estimativa da questão que nos foi proposta, tá certo? Então vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, Criador de todas as coisas, pedimos proteção e paz para o nosso trabalho de hoje. Que os bons espíritos possam nos ajudar a construir uma obra edificante, uma mensagem encorajadora, né, que também sirva como reconhecimento aos trabalhadores da campanha do Quilo, a Elias Sobreira, e a nossa compreensão também a respeito de todo esse processo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, em nome de Deus nós damos por iniciada a nossa live. Bom, agora nós vamos nos explicar. Então, uma pessoa que estava interessada em saber a história da campanha do Quilo, que está interessada, ela me fez uma seguinte pergunta: Isolacchio, existiu, né, uma ação lá no Abrigo Espírita Bezerra de Menezes. O Abrigo Espírita Bezerra de Menezes é uma instituição antiga, que surgiu ali pela década de 40, 1940, provavelmente no final de 1940, com a instalação da campanha do Quilo. A instalação da campanha do Quilo, ela viabilizou o processo de fundação de algumas instituições. Se não me falha a memória, a fundação do Bezerra de Menezes, ela veio na esteira da campanha do Quilo. Isso depois a gente pode confirmar, certamente tem no livro A Campanha do Quilo, O Bom Combate. Mas, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer o seguinte, que quando a instituição nessa época, lá pelo final da década de 1940, início de 1950, ela era... isso tudo que nós estamos dizendo é mera hipótese. Essas datas, elas são, vamos dizer assim, estimadas de uma maneira extremamente rudimentar. Depois a gente pode confirmar melhor, tá? Mas o que acontece é o seguinte: aí no início de 1950, durante a década de 50, o Abrigo Bezerra de Menezes, ele teve no seu abrigando velhinhas e crianças simultaneamente, ao mesmo tempo. E pelas histórias que nós sabemos, não dava muito certo você colocar idosos com crianças, ainda que tivessem cômodos separados, né, mas tinha um momento de interação. Então a energia da criança, ela é muito grande. Ela cansa a pessoa adulta, a pessoa jovem, jovens adultos, né, quanto mais idosos, que querem ficar sossegados. Então, essa convivência ela não estava ideal, né?
Aí o que acontece? Paralelamente, existiam as atividades da Escola do Quilo, dirigidas por Elias Sobreira e por outros dirigentes também. Elias Sobreira é o principal dirigente da Escola do Quilo da época. E ele foi, ao longo da década de 1950, por aí, mais ou menos, né, tudo isso é mais ou menos, iniciou o trabalho de divulgação da campanha do Quilo no Nordeste. Então ele saiu instalando escolas do Quilo nas capitais do Nordeste, né? Aí, bom, o fato é o seguinte, que ele esteve nesse processo lá no sul da Bahia, ali pela cidade de Itabuna, por ali, e aí o projeto dele, e ele dizia que era o projeto da espiritualidade, seria ir para Vitória do Espírito Santo, e lá ele trabalhar a fundação de uma escola do Quilo, né? Pois bem, mas quando ele estava se dirigindo para esse trabalho, aí ele recebeu uma comunicação espírita, mediúnica, da espiritualidade superior, dizendo que ele voltasse para Recife, que ele tinha que fundar um lar de idosos, né? Que seria a Casa dos Humildes. Hoje em dia é uma instituição muito movimentada aqui em Recife. Pois bem, então, a fundação da Casa dos Humildes, ela surgiu dessa mensagem, vamos dizer, a ideia inicial surgiu dessa mensagem. Aí seu Sobreira ficou assim um pouco, vamos dizer assim, estranhou talvez um pouquinho, ficou um pouco triste, porque ele estava com muito empenho de expandir a campanha do Quilo em várias cidades do Nordeste e fora do Nordeste, já estava indo para outras regiões, como é o caso do Espírito Santo, né? Nesse formato que tinha aqui em Recife, ou seja, uma instituição oficializada, né, que legalizava as campanhas do Quilo e tinha a responsabilidade de divulgar e orientar, né? Pois bem, aí ele voltou para Recife. Ele voltou para Recife com o objetivo de construir a Casa dos Humildes, que seria uma instituição que receberia os velhinhos do Bezerra de Menezes, as velhinhas do Bezerra de Menezes, que não estava dando certo, criança com velhinho. Então, o que é que a pessoa que está interessada na história da campanha do Quilo me fez a pergunta? Me perguntou o seguinte: quando foi que aconteceu essa decisão, né, do Bezerra de Menezes, de retirar as velhinhas do Bezerra de Menezes e colocar na Casa dos Humildes, né? Então, é isso que eu vou falar durante o dia de hoje. Nós, como temos uma ideiazinha de estatística preliminar, né? Então, eu trabalho com estimativas, eu gosto de trabalhar assim, nem tanto formais, numéricas, mas às vezes assim no pensamento. Foi mais ou menos entre tal época, tal quantidade, tal quantidade. Eu gosto muito de fazer essas estimativas. Então, isso é que eu vou fazer agora, e aí a gente vai conversar também um pouquinho sobre as experiências de Elias Sobreira nesse processo, tá certo? Então, em primeiro lugar, nesse livro aqui, que é de nossa autoria, Campanha do Quilo, como havemos, nós falamos justamente sobre essa expansão da campanha do Quilo nas diversas capitais do Nordeste, e aqui nós dizemos o seguinte: Elias Sobreira, seguindo a orientação, instituiu escolas do Quilo em diversas cidades, principalmente nas capitais do Nordeste, na década de 1950 e início de 1960, certo? Então, ali pelo início de 1960, Elias Sobreira ainda estava trabalhando a implantação das escolas do Quilo. Só para não ficar solta essa história de escolas do Quilo, então, houve essas fundações e foi formado também congressos anuais, encontros de escolas do Quilo anualmente no Nordeste, né? Isso foi durou até, pelo que nós pudemos identificar, até o ano de 1969, esses encontros das escolas do Quilo, né? Depois houve uma interrupção. Pois bem, mas vamos para a Casa dos Humildes, tá certo? Então aí nós vamos ver no livro A Campanha do Quilo, O Bom Combate, nós temos aqui relatos. Nós temos, por exemplo, a vivência 56ª. Que aí o seu Sobreira fala, né, sobre o trabalho da Casa dos Humildes.
E aqui existem algumas lições morais importantes. Por exemplo, muita gente há de perguntar pelas razões do esplêndido triunfo obtido na construção da Casa dos Humildes. Isso é muito interessante, né? Porque assim, o que foi que levou à vitória? Foi a luta para construir a Casa dos Humildes. O que levou a essa grande vitória? Não obstante a demora para a obtenção do mesmo, né? Responderei ditas razões repouso na obediência aos ensinamentos contidos nas palavras acima escritas, que resumem a sabedoria do Divino Mestre, prece e união. Então nós vamos também ler aqui a orientação. Então você vê a vitória de um objetivo desafiador. Por que foi aquela vitória? E o Elias Sobreira está nos ensinando. Seguir os ensinamentos do Cristo. Os ensinamentos do Cristo, certo? Então vamos ver aqui. Ele falou aqui em prece e união. Aqui no próprio texto ele já falou prece e união. Agora vamos ver aqui o trecho do Evangelho que ele cita. Na 56ª vivência. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, então você vê, aí o Elias Sobreira interpretou essa mensagem de Jesus como prece e união. Veja que coisa importante, né? Então, a oração é essencial. A oração, o Espiritismo nos ensina, é uma manifestação da alma. Não é apenas verbal, algo da boca para fora. É uma manifestação interna, né, do pensamento, principalmente do sentimento voltado para Deus. Pois bem. Então, isso foi o critério do trabalho, durante o trabalho, né, que foi a construção da Casa dos Humildes. Vamos ver aqui mais um pouquinho para a gente obter informações. Foi orando incessantemente ao divino autor das nossas imortalidades e em união inquebrantável com os irmãos de ideal espírita, que conseguimos ver a Casa dos Humildes tomar vulto e tornar-se o que é hoje. A instituição que abriga 40 internados, muito embora não tenhamos chegado ao término da referida construção, uma vez que faltam muitos detalhes ainda, mas o fato é o seguinte, que ela, nessa época que ele está dizendo isso, já estava construída, já estava em funcionamento e era uma grande vitória. Então ele repete, união com os irmãos de ideal espírita. Contudo, a parte crítica foi vencida, assim, não estava terminado, mas a estrutura estava feita, né? Estava em funcionamento, em franco funcionamento, faltavam algumas coisas, mas isso foi sendo feito ao longo do tempo sem nenhum prejuízo para o funcionamento, nenhum amparo das vovós, né? Durante 9 anos, de agosto de 1964 a junho de 1973, nunca perdemos as esperanças de vê-la construída e funcionando. Jamais interrompemos as nossas preces, nem perdemos o roteiro de união com os companheiros que se haviam comprometido conosco, para, coesos e irmanados, levarmos a cabo o término da Casa dos Humildes. Bom, pessoal, então, isso é uma mensagem para nós, espíritas, né? Você veja que houve um grande desafio que foi vencido com muito trabalho, com muito esforço, com muita prece, com muita união durante 9 anos. Então, essa é a mensagem que Elias Sobreira está nos dando, como instrumento de Bezerra de Menezes. Né? União, seriedade, responsabilidade, união, prece, dedicação. Muito cuidado com a desunião, Aquilo tudo que for para nos desunir, vamos procurar nos livrar de fatores de desunião. Né? Isso é muito importante. Não vamos nos desunir. Às vezes a gente cria desuniões por bobagem e prejudicamos a obra do Senhor. Né? Então é isso que é a mensagem de agora. O verdadeiro espírita é aquele que quer trabalhar e se une.
com aquelas pessoas, com aqueles trabalhadores, né, que Jesus mandar, e que, obviamente, que a gente tem afinidade. Se tiver uma grande falta de afinidade, às vezes é melhor a gente não trabalhar junto, respeitando o irmão, né, mas aquele grupo que a gente trabalha junto, a gente precisa ter aquela disponibilidade de termos união para que a obra seja realizada. Vamos para frente. Para termo da Casa dos Humildes. E o dinheiro para a construção da referida obra? Este foi angariado diretamente nas campanhas realizadas com a mochila na mão por turmas abnegadas de legionários do Quilo durante 8 anos, completados por listas e pequenas doações, finalmente, durante pouco mais de um ano, pela ajuda valiosa da CAPEM, que veio corear os esforços. Então, aqui ele até cita o nome das pessoas que trabalharam, principalmente que trabalharam na Casa dos Humildes. Outros também, pequenos trabalhadores. O Legionário do Quilo. O Legionário do Quilo é um anônimo, né? Aqui tem alguns diretores, alguns trabalhadores diretos citados ali na 56ª vivência de Elias Sobreira, mas os Legionários do Quilo, que são trabalhadores anônimos. Então, aqui nós vamos ver que no Centelha de Jesus fazia-se a campanha do Quilo para, como até hoje se faz, diga-se passagem, para o Bezerra de Menezes, né? E aí o Elias Sobreira se esclarece. Os gêneros iam para o Bezerra de Menezes, o dinheiro ia para a construção da Casa dos Humildes. Mais uma lição para nós. Olha, a campanha do Quilo, a gente sempre diz que ela serve para ajudar as necessidades imediatas das pessoas, né? Ou seja, alimento, roupa, no caso das famílias, né? Poderia ser casas, reforma de casa de famílias, pode ser as necessidades mais urgentes das famílias, sim. Né? Hoje a gente faz feridos de infortúnio oculto. E a manutenção de lares de caridade, que são lares de crianças e idosos. Né? Então, principalmente isso, a gente trabalha muito em cima disso. Mas construção de casas de caridade também, a campanha do Quilo já foi feita para isso. Né? Então, isso é interessante a gente saber qual a finalidade material da campanha do Quilo. Ajudar os pobres nas suas necessidades imediatas e também construção de casas de caridade. Normalmente, a escola do Quilo, ela primeiro debatido essa possibilidade. Né? Nós tivemos a construção, por exemplo, do Lar da Criança do SECAM, do Cenáculo Espírita Casa de Maria, que a campanha do Quilo também foi utilizada para a realização desse trabalho de construção do Lar da Criança. Né? Mas o conselho ele foi consultado antes. O seu Fernando Oliveira, Fernandinho, para executar essa obra, nós pedimos autorização lá ao conselho e foi autorizado. Pois bem, então a campanha do Quilo foi utilizada nesse trabalho e a CAPEM, tá certo? Então aqui o Elias Sobreira fala muito sobre o João Rodrigues. Nós conhecemos o João Rodrigues. Seu Sobreira dizia que foi um braço direito dele na implantação da escola do Quilo, desde a chegada dele em Recife, 1946, 47, quando foi implantada a escola do Quilo. Seu Joãozinho sempre foi o companheiro principal do seu Sobreira, né, João Rodrigues da Costa. Foi presidente do Núcleo Espírita Centelha de Jesus, e aqui na construção da Casa dos Humildes ele desempenhou um papel fundamental, também junto com outros companheiros, tá certo? Pois bem, pessoal, então aqui Elias Sobreira, ele fala aqui, por exemplo, ele diz aqui, só Deus, Pai de infinito amor e infinita sabedoria, pode avaliar a contribuição enorme dada pelo esforçadíssimo presidente do Centelha de Jesus. Todavia, com gozo enorme, lembro aqui a contribuição grandiosa ofertada por outras pessoas, tá certo? Ele aqui fala, por exemplo, aqui, a campanha do Quilo, no Centelha, ele diz aqui, não ficou aí a atuação de João Rodrigues. Ao meu lado, marchou nos incentivos pelos centros espíritas, à procura do terreno para ser comprado, terreno da Casa dos Humildes. Incansável esse companheiro, logo que se adquiriu o terreno em Casa Forte, alvitrou para levantar-se o compartimento onde iniciamos as reuniões espíritas semanais,
ficando o referido companheiro com a direção dos trabalhos das quintas-feiras. Então, seu Joãozinho trabalhou no Centelha, né, nas campanhas, para ajudar a construção da Casa dos Humildes e também a manutenção do Bezerra de Menezes. Ele trabalhou a aquisição do terreno, como vocês viram, e a reunião. Vocês veem que é importante uma reunião espírita, né? Porque ali tem as vibrações, as preces, os fluidos que precisam ser realizados naquele trabalho. É uma reunião de estudos, né? E até de mediunidade também, como se fazia no Centelha de Jesus. Muitas foram feitas. O Centelha de Jesus e a Escola do Cristo sempre funcionaram de forma integrada, né? Então havia as reuniões espíritas e a ação social de forma integrada. E aí aquela união dos companheiros. Isso é fundamental. E muita prece, muita oração. É isso que a gente vê aqui nos relatos de Herênio Sobreira, né? E tal. Bom, e finalmente ele cita aqui a atuação da CAPEM, né? Ele cita aqui o nome da nossa querida irmã Maria Belém, que era uma diretora da CAPEM, era do departamento lá do setor de idosos e que trabalhou lá, né, que recebeu seu sobreiro e procurou dar a ajuda mensal para a construção da Casa dos Humildes. Então vamos ver aqui agora o item, a 66ª vivência, número 66. Aí ele cita de novo Jesus. Pela paciência possuireis as vossas almas. Né? No Legionário do Quilo, nos 10 Mandamentos, tem ter muita paciência em qualquer experimentação. Precisamos exercitar isso. Né? E isso é um grande bem, porque ele faz com que nós dominemos o nosso espírito, nós tenhamos autodomínio, a paciência. Isso é o que Jesus quer dizer. Pela paciência possuireis as vossas almas. Ou seja, haverá o autodomínio de nós mesmos. E, portanto, a evolução moral. Né? Então, vamos ver aqui. O denodado batalhador da Beneficência Espírita Cristã, José de Araújo Lins, presidente do Lar Bezerra de Menezes, entregara-me carta de recomendação para o presidente da CAPEM. Então, ele conhecia o José de Araújo Lins, né? Conhecia lá o presidente da CAPEM, que era Jaime Hollenberg, apresentou seu sobreiro por meio de uma carta. E lá foi o seu sobreiro em busca de apoio para a construção da Casa dos Humildes. Foi nos meados de agosto de 1964 que realizei a viagem, que reputo das mais promissoras por ter conseguido a princípio uma ajuda financeira pequena e por fim, em pouco tempo, auxílio total, para como explicaremos no transcurso da presente explanação. Aí ele foi lá no Rio de Janeiro, na sede da CAPEM, aí o pessoal que atendeu disse assim, eu quero falar com o presidente da CAPEM, Jaime Hollenberg. Aí o pessoal disse, aguarda um pouquinho aí que ele está ocupado. Tá certo. Aí ele chegou lá, foi esperar. Entre 13h30 e 18 horas. Veja que foi 4 horas e meia. Né? Sentado ali esperando para falar com o presidente da CAPEM. Aguardei o momento de ser chamado pelo chefe da CAPEM para solicitar-lhe ajuda para o prosseguimento da construção das obras da Casa dos Humildes em Recife. Durante a espera, precisei lembrar as palavras do Divino Mestre. Pela paciência possuireis as vossas almas. Não somente isso, rememorei a experiência tantas vezes repetidas no curso da minha existência, sacudidas por decepções inúmeras, por açoites morais incontáveis. Então, assim, seu sobreiro foi um mártir, na verdade, mas espiritual. Né? Os sofrimentos dele foram espirituais. Lembrando-me toda vez que busquei empreender a realização de alguma coisa que se me afigurou difícil. Este foi sempre o sinal da valiosa vitória, e ali eu me encontrava numa prova de paciência, a qual certamente me traria os melhores resultados possíveis. Então ele prossegue aqui. Aí ele foi chamado lá para falar e, considerando as múltiplas atividades exercidas pelo Jaime Hollenberg, face ao acervo imenso do departamento da CAPEM, né,
isso são as explicações do Jaime, né? Ele diz muita coisa para fazer e assim eu não tive que deixar você esperando aí. Foram as razões de ter demorado tanto a me atender. Cumprimentei-o sentindo profunda alegria pela intuição clara de que seria atendido. Expus em rápidas palavras o que desejava. No mesmo instante ele me ofertou um livro espírita e desculpas por não dispor de tempo para palestrar comigo. Recomendou-me a seguir a diretora da Casa do Velho Assistencial e divulgadora, doutora Maria de Belém Xavier, que se encontrava presente. Então, o Jaime Hollenberg passou para a dona Maria de Belém Xavier para prosseguir nas tratativas, nas conversas lá com Elias Sobreira, né? Na companhia dessa, me dirigi ao seu local de trabalho, ela pediu-me que fizesse o relato que desejava, o que atendi sem delongas. Recomendou-me que voltasse 2 dias depois, seria o tempo necessário à aprovação em reunião especial da solicitação e apreço. Ou seja, reunir os diretores ali para discutir o tema, né? No prazo marcado, com a mais viva satisfação, voltei, vindo a saber que o dito pedido me fora concedido, né? Aí aqui ele vai contando também os grandes desafios da construção da Casa dos Humildes e da prestação de contas, né? Então, assim, a pessoa que era uma pessoa de grande boa vontade, que elaborou a prestação de contas aqui das doações da CAPEM, existiu uma falha aqui na prestação de contas, né? Aí o que acontece? Vamos vir aqui. Aí os espíritos comunicaram, falaram com a pessoa, né? Chamando a atenção aqui sobre a falha que houve e pediu para a pessoa corrigir. Aí, então ele disse assim, ó, feito este, chegou o complemento da prestação atrasada, razão pela qual não foi introduzido no orçamento daquela organização como fora o primeiro. E por isso ficaram interrompidas as obras por alguns meses que me custaram tremendos sofrimentos morais. Então essa interrupção causou grandes dores para o seu sobrinho. Por quê? Fiquei completamente desacreditado perante a organização, perante a própria CAPEM, em apreço, que passou a ver em mim um displicente, que tendo recebido tudo para a consagração das obras, respondia com atitudes negativas. Contudo, em telefonemas, expliquei que a pessoa era muito ocupada, que dava à construção o tempo que lhe sobrava. A verdade é que somente 6 meses mais tarde, Dona Maria de Belém Xavier, passando pelo Recife, veio visitar a Casa dos Humildes, trazendo-nos a boa notícia da prossecução do serviço pela ajuda financeira que ensanchou a inauguração daquele dia 16 de dezembro de 1973, que foi o dia da inauguração da Casa dos Humildes. Então, vocês veem que houve uma dificuldade. Seu sobrinho deu a vida praticamente para ali, fazendo campanhas, né? Muita gente ajudou e muita gente na expectativa de ver a casa pronta, até porque quando a gente pede ajuda aos outros para a obra, você tem que mostrar que fez, né? Porque senão as pessoas vão ficar desconfiadas e às vezes até criticando, ninguém sabe, depende da atitude da pessoa, mas isso foi motivo de bastante dor para o seu sobrinho. As dores morais que curti durante o espaço de 10 anos, período da construção da Casa dos Humildes, foram grandes ganhos espirituais. Isso é o fechamento da nossa exposição hoje. Foram grandes ganhos espirituais, porque não dizermos, às vezes, sentir a minha vaidade e meu orgulho serem açoitados em cheio. Tá vendo aí, ó? Então, essas experiências, talvez críticas, talvez pessoas que desacreditavam do seu sobreira, né? Alguma coisa desse tipo que fez com que ele sofresse agressões na vaidade e no orgulho. Isso para a reforma do espírito é importante, né? Principalmente se ele aceita com humildade, que foi o caso de Elias Sobreira, né? Portanto, posso afirmar feliz, tornei-me menos orgulhoso e menos vaidoso, graças às tarefas que me foram confiadas pelo divino amigo, Jesus, né? E suportado com paciência as aflições do bom caminho que depuram os nossos caminhos. Teve razão o divino mestre quando afirmou: pela paciência possuireis as vossas almas. Então, pessoal, sempre que nós tivermos uma dificuldade, quer seja
construção de uma grande obra, como é o caso do Sobreira, que é a construção do equilíbrio familiar, da união das pessoas, né? Que nós precisarmos dar o nosso testemunho de paz, de paciência, de pacificadores, de sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Com paciência, lembremos-nos do exemplo do nosso querido irmão Elias Sobreira, porque isso só vai servir para melhorar a nossa alma. Então é assim que nós vamos progredir. Meus queridos, essa é a mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado, mas com certeza tem lições morais importantes do que nós acabamos de dizer. Vamos aproveitá-las. Vamos encerrar nossa live de hoje. Senhor Jesus, muito obrigado por esse livro, por esses livros, né? A Campanha do Quilo Como Havemos, a Campanha do Quilo Bom Combate, que foram originados da tua inspiração, Senhor, através dos bons espíritos. Muito obrigado, que nós possamos continuar estudando esses livros, praticando a Campanha do Quilo, realizando o Evangelho no lar, realizando o estudo da tua doutrina e a prática da tua doutrina, visitando os necessitados e dando a nossa contribuição para o alívio dos sofredores. Em nome de Deus, está encerrada a live. Abração para todos vocês. Fiquem